Está ficando mais frio a cada minuto. A temperatura cai abaixo de zero muito rapidamente e, embora não tenha neve, o frio está ficando insuportável. A geada aparece no chão, na grama e nas árvores, e o gelo se forma nos corpos d'água a uma velocidade incrível. As pessoas, tremendo em todo o planeta, levantam os olhos para o céu e não conseguem acreditar no que veem. O Sol ficou 2 vezes menor do que era. Ele agora parece um ponto distante e não será mais capaz de aquecer a Terra. Mas o pior é que há uma rocha enorme em chamas vindo em direção aos espectadores horrorizados. E o impacto com essa coisa, sem dúvida, causará muitos danos. Ok, vamos voltar à nossa realidade objetiva. A Terra está exatamente no melhor ponto do nosso sistema solar. Ela não fica nem muito perto, nem muito longe do Sol, tornando a temperatura em nosso planeta não apenas tolerável, mas também agradável. Os cientistas costumam chamar Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, de o gêmeo do mal da nossa Terra, pois é tão quente e inóspito que nenhuma vida é possível nele. Claro, existem nuvens espessas na atmosfera dele, e o ácido da chuva e os gases de efeito estufa elevam a temperatura na superfície para números insuportáveis. Mesmo que Vênus não tivesse esses elementos, nada ainda seria capaz de viver lá por causa da proximidade do Sol. Se houvesse água líquida, ela evaporaria muito rapidamente, deixando a vida sem chance de se desenvolver. Por outro lado, Marte, o próximo na fila depois da Terra, está um pouco longe demais da nossa estrela, o que o torna frio e solitário. A temperatura em sua superfície é abaixo de zero e nunca aquece o suficiente para que a água permaneça líquida por muito tempo. Isso sem mencionar a falta de atmosfera no planeta vermelho, o elemento que fornece à Terra ar respirável. Portanto, se nos aproximássemos ou nos afastássemos do Sol, a temperatura aqui aumentaria ou diminuiria respectivamente. Algumas centenas de quilômetros não fariam muita diferença. Nossa circulação em torno do astro-rei é irregular de qualquer maneira, e constantemente nos aproximamos ou nos afastamos um pouco dele. A distância que importaria é medida em milhões de quilômetros. E sim, assim como mostrei no início deste vídeo, veríamos o Sol muito menor do que agora se fôssemos tão longe. As temperaturas podem não cair no momento exato da mudança, pois ainda haveria algum calor, mas no inverno seguinte, nosso planeta provavelmente permaneceria frio para sempre. Os oceanos seriam cobertos de gelo e o nível geral do mar cairia. E, finalmente, o gelo refletiria mais calor do Sol de volta à atmosfera e ao espaço, não permitindo que a superfície do nosso planeta recebesse o calor necessário. E mais gelo significa menos vapor de água na atmosfera. Esse vapor também captura o calor, criando nuvens. Então, quanto mais frio, menos chuva. O frio e a falta de chuva não permitiriam que nenhuma planta sobrevivesse por muito tempo, de modo que as áreas de paisagem gelada e árida cresceriam rapidamente, deixando intactas apenas as que ficam ao longo das margens dos rios, por um tempo. Depois, os rios também parariam de correr, congelados ou secos por terem perdido suas nascentes, lagos e mares que, claro, também congelariam. Qualquer vida perto deles desapareceria. Primeiro as plantas, e com elas, tudo mais, já que as plantas produzem comida e ar respirável. E com isso, a Terra se tornaria um deserto congelado. Quanto à rocha gigante em chamas que mencionei, era um asteroide vindo do espaço por causa da mudança da órbita terrestre. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, atua como um escudo natural para nós contra as rochas espaciais. Ele tem uma massa enorme e a maioria dos asteroides lançados do espaço é pega pela gravidade dele e cai na superfície do planeta. Não é possível a vida ali e sua superfície é gasosa, então os asteroides tendem a desaparecer sem deixar vestígios. Ainda assim, alguns conseguem passar por Júpiter, então Marte entra em cena. E também contribui para a nossa defesa, mantendo o cinturão de asteroides entre ele e Júpiter no lugar. A massa combinada dos dois planetas cria um campo gravitacional que não permite que os asteroides do cinturão voem em direções aleatórias, atingindo tudo pelo caminho.
Se não houvesse Marte entre nós e o cinturão, estaríamos quase tão acostumados com as chuvas de meteoros quanto com as chuvas habituais. Digamos que a Terra substituiu Marte em sua órbita e agora estamos a centenas de milhões de quilômetros mais distantes do Sol. A massa dos dois planetas é mais ou menos parecida, então o cinturão de asteroides ainda está em seu lugar. Porém, as temperaturas ainda cairão e a vida logo será extinta. Mas se Marte ficasse onde está e a Terra simplesmente se afastasse, seria a receita para um desastre. Não há chance para que os planetas orbitem o Sol na mesma velocidade, porque a massa não é igual. Em algum momento, eles colidiriam um com o outro. Levando em conta a velocidade, rachariam e se partiriam, talvez criando outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar. Não seria mais esperançoso para nós se a Terra decidisse pular para mais perto do Sol. Além de a estrela parecer mais uma bola gigante e impiedosa no céu, seu calor derreteria nossas geleiras, fazendo o nível dos mares subir abruptamente. A água inundaria a maior parte dos continentes e mais superfícies seriam cobertas pela água, o que significaria mais absorção de calor. Isso traria mais um aumento na temperatura. Além disso, esses grandes corpos de água evaporariam loucamente, liberando toneladas de vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que absorve calor, assim como o vapor de água. Juntos, eles prenderiam cada vez mais o calor do Sol, formando nuvens espessas e turbulentas no céu, quase como em Vênus, só que sem o ácido. E esse manto espesso de nuvens também contribuiria para aquecer a superfície do nosso planeta. No final, a Terra inteira se aqueceria tanto que a vida na superfície se tornaria insuportável para a maioria. Apenas as criaturas mais resistentes seriam capazes de sobreviver a temperaturas tão altas. Aquelas que habitam nossos desertos, por exemplo. Apesar das chuvas, que não cessariam como no cenário de frio, as plantas ainda teriam dificuldade de se adaptar aos ambientes novos e quentes. As das regiões mais frias do planeta seriam as primeiras a murchar e desaparecer. Depois, as de climas moderados. E, finalmente, as tropicais também não suportariam. E, mais uma vez, a Terra se transformaria em uma bola de rocha estéril, só que, desta vez, superaquecida em vez de congelada. A distância do nosso planeta até o Sol, nossa inclinação, velocidade de rotação em torno do próprio eixo, a órbita em torno da nossa estrela e até mesmo a presença da Lua. Tudo isso é crucial para a existência da vida aqui. Por exemplo, se a Terra não estivesse inclinada em relação ao Sol, seria insuportavelmente quente no Equador e incrivelmente fria nos polos. As estações também não mudariam, dividindo o nosso mundo em faixas de verão e inverno sem fim. Ele é aquecido uniformemente de todos os lados com a inclinação e rotação atuais, como se fosse um churrasco. E se vira para o Sol, com um lado para se aquecer, enquanto o outro esfria durante a noite. Se não houvesse mudança de noite e dia, provavelmente só viveríamos em algumas áreas, onde haveria um crepúsculo constante e interminável. Imagine nossa vida sem aqueles belos amanheceres e entardeceres. Talvez seja melhor deixar tudo como está, né? Ah, que família cósmica agradável! Conheça Marte. Aposto que você já o conheceu antes. Esses dois pequeninos são Phobos e Deimos, as pequenas luas de Marte. Mas parece que Marte não está tratando os pequeninos da maneira correta. Acredita-se que Phobos e Deimos sejam asteroides capturados. No entanto, Phobos está se aproximando gradualmente de Marte devido à gravidade e prevê-se que acabará sendo destruída pela gravidade do planeta nos próximos 35 milhões de anos. Eu não estarei por aqui nessa época. Portanto, imagino que isso resultará em um anel de detritos ao redor de Marte, semelhante aos anéis de Saturno. Entretanto, esse processo é um fenômeno natural e não um ato de destruição de Marte. Aparentemente, Phobos está sendo destruída pelas loucas forças gravitacionais do planeta vermelho. Mas espere, tem mais! Phobos tem esses sulcos paralelos malucos em toda a sua superfície. Costumávamos pensar que eram resultado da colisão de um asteroide, mas agora os cientistas acham que, na verdade, são resultado da intensa gravidade de Marte que está separando a Lua. E isso é que é uma viagem difícil. Os cientistas têm essa ideia maluca de que, quando uma lua pequena como Phobos se aproxima demais de um cara grande como Marte,
Marte começa a se esticar em direção a ele. Eles chamam isso de força de maré. A previsão é de que Phobos será tão esticada que acabará se despedaçando. Uma loucura, não é? E os detritos da Lua formarão um pequeno anel ao redor de Marte, assim como os anéis de Saturno. Algumas pessoas pensavam que as listras de tigre de Phobos eram causadas por forças de maré, mas essa teoria foi descartada. Agora, esses pesquisadores geniais fizeram algumas simulações em computador e descobriram que talvez haja uma casca dura por baixo de toda essa penugem que poderia criar sulcos na superfície. Mas não se preocupe, no ritmo em que Phobos está indo, ela se chocará com Marte em cerca de 40 milhões de anos. Mas se as forças de maré já a estiverem destruindo, talvez ela não dure tanto tempo. No entanto, ainda teremos a chance de aprender mais sobre Phobos. A NASA acaba de escolher 10 pesquisadores famosos dos Estados Unidos para fazer parte da equipe de trabalho científico da missão Martian Moon Exploration da JAXA, ou apenas MMX. Como cientistas participantes apoiados pela NASA, eles ajudarão a JAXA a explorar as duas luas marcianas, Phobos e Deimos. E veja só, estão até planejando pousar em Phobos e coletar uma amostra da superfície. A missão está programada para ser lançada em 2024 e nós colocaremos nossas mãos nessa amostra em 2029. 7 dos sortudos pesquisadores usarão os instrumentos de voo MMX para conduzir suas pesquisas. Phobos é realmente estranha. Tem apenas 27 quilômetros de largura e orbita Marte a uma distância de 6.000 quilômetros. Isso é muito mais próximo do que a Lua da Terra, que leva 27 dias para nos orbitar, mas Phobos está em uma espiral de morte em direção a Marte e está caindo lentamente em direção à superfície do planeta a uma taxa de 1,80 m a cada 100 anos. Mas deve haver um motivo pelo qual Marte está agindo de forma tão desagradável, certo? E se for apenas por pura vingança? Ok, então imagine o seguinte: Marte está cuidando de sua própria vida, sendo quente e aquoso como uma jovem Terra. Ele tem um ótimo campo magnético que o protege da radiação cósmica e mantém sua atmosfera agradável e espessa. A vida é boa. Mas então, pelo menos 20 asteroides, cada um do tamanho de um pequeno país, caem em Marte como um jogo gigante de desabamento. Um deles chega a deixar uma cratera de quase 3.000 quilômetros de largura. Agora imagine como Marte deve se sentir com 2 asteroides sendo suas luas depois do que outros asteroides fizeram com o planeta vermelho. Todos esses impactos são como um grande soco nas entranhas de Marte, e seu campo magnético, que já é fraco, é nocauteado. O núcleo fica superaquecido e não consegue circular adequadamente, o que significa que não há mais campo magnético para proteger o planeta. É como se você não estivesse usando nada na profundidade da Fossa das Marianas. Se isso fosse possível, você estaria indefeso e com frio. Foi basicamente o que aconteceu com Marte. Então agora, o pobre Marte está lá fora, no frio, desprotegido de todos esses raios cósmicos desagradáveis. É como sair de casa sem protetor solar. Não é uma boa ideia, mas pelo menos podemos aprender com os erros de Marte e garantir que a Terra não tem o mesmo destino. Talvez devêssemos começar a investir em um seguro contra asteroides. Mas acredite em mim, o planeta vermelho não é de todo malvado. Na verdade, ele é bastante amigável. Embora Marte pareça ser muito difícil para Phobos, há algo que pode estar prosperando com a ajuda de Marte. Então veja só, uma equipe de cientistas descobriu uma maneira de cultivar arroz em Marte. Sim, você ouviu direito. Eles usaram o MMS, não aquela maneira desatualizada de enviar fotos nos anos 2000, mas um solo especial chamado Mojave Mars Simulant. Ele deve imitar o solo marciano, mas aqui está o problema. O solo marciano tem esses sais de perclorato desagradáveis que podem ser tóxicos para as plantas. Assim, a equipe cultivou 3 tipos de arroz, um normal e 2 com mutações genéticas que os tornam mais aptos a lidar com o estresse, como a seca ou a salinidade. E adivinhe só, as cepas mutantes foram capazes de criar raízes em um solo com 1 grama de perclorato por quilograma. É isso aí, solo marciano! Mas espere um pouco. O arroz cultivado no MMS não ficou tão bom quanto o cultivado em solo de vaso comum. Então, a equipe decidiu misturar um quarto de terra de vaso com um simulador marciano. E veja só! As plantas começaram a se desenvolver melhor. Agora, esses cientistas não estão pensando apenas em alimentar os marcianos. Eles também querem ver se suas descobertas podem ajudar a cultivar plantas em locais da Terra com alta salinidade. E veja só, o projeto inteiro começou quando 2 pesquisadores se encontraram para tomar um café e decidiram tentar cultivar plantas juntos. Isso não é legal?
Suspeito que você esteja prestes a dizer: ei, mas se você quiser cultivar arroz em Marte, terá que enviar quantidades insanas de água da Terra, pois não é fácil saciar a sede dessa planta. Você está certo. São necessários cerca de 449 galões de água para cultivar apenas 1 quilo de arroz. Mas adivinhe só, os cientistas acabaram de fazer um anúncio inovador na Conferência de Ciência Lunar e Planetária no Texas. Eles encontraram uma geleira remanescente perto do Equador de Marte. É isso mesmo, há gelo de água em Marte, mesmo perto do Equador. Essa é uma grande notícia e pode significar que há ainda mais gelo logo abaixo da superfície. Não se trata de uma geleira qualquer, mas de uma geleira remanescente que, segundo estimativas, tem 6 quilômetros de comprimento e até 4 quilômetros de largura. Isso é como o tamanho de uma cidade pequena. Ela tem todas as características de uma geleira, incluindo campos de fendas. Mas veja só, na verdade, não é gelo. É um depósito de sal que se formou sobre a geleira, preservando sua forma. Então, como esse depósito de sal se formou? Bem, parece que os materiais vulcânicos que cobrem a região podem ter algo a ver com isso. Quando esses materiais entram em contato com o gelo da água, os sais de sulfato podem se formar e se acumular em uma camada endurecida e crocante. Com o tempo, a erosão removeu os materiais vulcânicos, expondo os sulfatos e revelando as características exclusivas da geleira. Essa geleira é jovem, provavelmente do período geológico amazônico. Isso significa que Marte teve gelo em sua superfície nos últimos tempos. Quem sabe que outros segredos gelados Marte está escondendo? Mas espere um pouco, ainda há mais pesquisas a serem feitas. Os cientistas precisam descobrir se ainda há gelo de água preservado sob o depósito de sal ou se ele desapareceu completamente. E se ainda houver gelo de água em profundidades rasas perto do Equador, isso poderá ter implicações importantes para a exploração humana. Imagine ser capaz de extrair água do solo em um local mais quente. Seria um divisor de águas. Portanto, vamos ver o que mais esses cientistas descobrem sobre nosso vizinho vermelho favorito. Talvez um dia possamos até visitar pessoalmente a estátua da geleira de sal. Até a próxima! Ok, pessoal, segurem-se. Fim do mundo. Primeira tomada. A qualquer momento, Sidney. No início, parece uma espécie de bola de fogo. Ela fica maior a cada minuto que passa. Logo, parece ser maior que o Sol. As pessoas estão paradas no lugar com os olhos grudados no céu. Ainda não perceberam que precisam correr para salvar suas vidas? Não que isso vá ajudar. O asteroide se choca contra o planeta com uma força enorme. Ele não para de se mover até que atravessa a crosta a uma profundidade de vários quilômetros. Milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida transformam-se instantaneamente em vapor. Tudo e todos perto o suficiente para ver o acidente. Não sobrevivem por mais do que alguns segundos. O solo ao redor da cratera de impacto está coberto por milhares de metros de cinzas quentes, cascalho e entulho. Poucos segundos após a colisão, grama, árvores e arbustos a muitos quilômetros de distância explodem em chamas. Mas isso não é tudo. A queda desencadeia uma série de desastres naturais, como tsunamis. O que não queimou nos primeiros minutos é inundado. Em alguns lugares, as ondas de tsunami são maiores que 300 metros. Terremotos começam a sacudir o planeta. Menos de 1 hora depois da colisão do asteroide, uma rajada de vento atinge o mundo. Sua velocidade é superior a 1000 km por hora. O furacão esmaga tudo o que ainda está de pé e espalha os destroços por quilômetros e quilômetros. Um pouco mais longe da zona de impacto, o céu está começando a escurecer. É por isso que belas estrelas cadentes parecem ainda mais brilhantes. Mas na verdade, não são estrelas. São destroços chovendo de volta ao planeta. Eles voltam a entrar na atmosfera terrestre, brilhando em um tom vermelho ameaçador devido à radiação infravermelha. Estas são apenas as primeiras horas após a queda, mas o céu está quase completamente preto. Quando começa a ficar mais claro, não há vida no planeta. A cinza ainda está no ar. Quando chove, a água fica altamente ácida. Os incêndios continuam crescendo. Eles produzem toneladas de toxinas que destroem a camada de ozônio. A Terra perde seu último escudo contra a radiação do Sol. Ok, eu não gosto disso nem um pouco. Muita desgraça e tristeza. O que mais nós temos? Bem, ou o fim do mundo poderia ser bem diferente. Um dia, um planeta interestelar pode empurrar a Terra para fora da zona habitável e colocá-la em uma órbita extrema, mais distante do Sol. O clima em todo o planeta começa a ficar cada vez mais frio. Torna-se impossível viver perto dos polos. Toda a vida se concentra perto do Equador.
Muito em breve, metade do planeta se transforma em um deserto gelado. Faltam alimentos e outros recursos. Está ficando cada vez mais escuro. Não há luz suficiente para as plantas obterem energia. Elas murcham e os animais, que costumavam se alimentar delas, não conseguem encontrar comida e são extintos. Quanto mais distante nosso planeta está do Sol, mais fraca é a atração gravitacional da estrela no nosso planeta. No final, nossa bela Terra fica longe demais da sua principal fonte de luz e calor. Ela se transforma em um pedaço de rocha sem vida, coberto por uma espessa camada de gelo. Eu também não gosto desse final. Me deixa com frio. Alguma outra teoria? Ou o Sol pode se expandir e se transformar em uma gigante vermelha. Se isso acontecer, mudará toda a zona habitável do Sistema Solar. Começa quando nossa estrela fica sem hidrogênio em seu núcleo. Isso desencadeia várias reações. No final, o núcleo se aquece e fica mais denso, o que torna o Sol bem maior. Durante essa transformação, o Sol engole Vênus, Mercúrio e a Terra. A estrela em expansão engole nosso planeta antes mesmo de atingir o final de sua fase de gigante vermelha. Ainda tem cerca de 500 mil de anos para crescer. Assim que a Terra está dentro da atmosfera do Sol, sua órbita muda. O planeta espirala para dentro do calor intenso da estrela. Mas ninguém e nada está por perto para testemunhar isso. Muito antes disso, o Sol evapora todos os oceanos do nosso planeta. No final, a Terra derrete. Derrete, hein? Quente demais. Tente novamente. Tá legal. Ou pode ser algo muito diferente. Pessoas em todo o mundo acordam no meio da noite. Está tão claro quanto de manhã, mas não é a luz do Sol. Os céus estão iluminados com incontáveis auroras, vermelhas, verdes, roxas. Elas aparecem até mesmo em regiões onde ninguém as viu antes, como Bahamas, Jamaica ou Havaí. O Sol é uma bola gigantesca de gases em constante mutação. De vez em quando ele expele rajadas de energia. Essas são erupções solares. Frequentemente são acompanhadas por ejeções de massa coronal. Então, desta vez, o Sol produziu uma tempestade geomagnética épica e a liberou na camada protetora de nosso planeta. Ondas de partículas carregadas atingem a atmosfera da Terra. O campo magnético do planeta não é poderoso o suficiente para impedir isso. Ele cede e a tempestade atinge a Terra, causando estragos. Ele começa afetando o funcionamento de GPS e eliminando satélites. Depois disso, a tempestade interfere nas comunicações por satélite. Mas uma das piores consequências está ligada às redes de energia. Picos de energia causados pelas partículas vindas do Sol danificam transformadores gigantes. A Terra fica sem eletricidade por anos. Não há luz, nem computadores, nem telefones. Os sistemas de abastecimento de água estão fora de operação. Não há comida nos supermercados. Não há eletricidade. E as pessoas não podem reiniciar as redes elétricas já quebradas. A vida selvagem toma conta do planeta, criando uma espécie de mundo pós-apocalíptico. Sim, acho que devemos deixar os macacos comandarem as coisas por um tempo. É impossível que eles causem mais estragos. Bom, o que mais? Bem, se você tivesse a visão de raios gama, seria capaz de ver flashes extremamente brilhantes. Eles ocorrem todos os dias, ofuscam tudo ao seu redor e depois desaparecem novamente. Esses flashes são explosões de raios gama. Um deles pode destruir a atmosfera da Terra. O flash que vai arruinar nosso planeta nasceu em uma galáxia distante, quando duas estrelas em colapso se fundiram. É imensamente poderoso. Ele carrega 10 quatrilhões de vezes mais energia que o nosso Sol. Isso é 1 seguido por 16 zeros. Quando a explosão está a 1000 anos-luz de distância da Terra, ela já está brilhando tanto quanto o Sol. A atmosfera do nosso planeta está tentando nos proteger quando a explosão chega perto demais. Mas esse escudo não aguenta muito tempo. A radiação é tão poderosa que literalmente cozinha a atmosfera. Ela cria óxidos de nitrogênio que destroem a camada de ozônio. Sem essa camada, os raios ultravioleta vindos do Sol atingem a superfície terrestre com força total. Eles eliminam o minúsculo plâncton do oceano. Este plâncton produz de 50% a 70% de todo o oxigênio em nosso planeta. Eles desaparecem e logo há uma falta crítica de oxigênio. A vida terrestre desaparece primeiro. Depois, as criaturas vivas começam a desaparecer dos mares e oceanos. No final, o calor e a luz ultravioleta vindos do Sol transformam o planeta em um grande pedaço de rocha estéril.
Não importa, eu não gosto de nenhum desses. Vamos apenas manter a Terra como está, ok? Ei, Sydney, por que não explodimos Marte ou algo assim? Vamos voar para bem longe da Terra para olhar para ela à distância. Ela brilha como uma árvore de Natal. As grandes cidades parecem manchas amarelas à noite. E durante o dia, vemos estruturas estranhas, como uma ilha em forma de palmeira nos Emirados Árabes ou uma faixa escura que atravessa toda a China, a Grande Muralha. Todos esses são vestígios da existência humana. Agora vamos apontar nosso telescópio para outros planetas. Marte? Ele é apenas um deserto vazio e sem fim. Vênus? Apenas rochas e vulcões. Mesmo se olharmos para o espaço distante, todos os planetas são desertos e sem vida. Nenhum único vestígio de uma civilização extraterrestre. Muitas pessoas estão convencidas de que a vida na Terra não é exclusiva. Aqui está a nossa galáxia. Existem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E aqui está todo o universo observável com bilhões dessas galáxias. Existe um número quase infinito de estrelas. E perto de cada uma delas pode haver mundos habitáveis. Mas pode ser que não tenhamos ainda encontrado vida em outros planetas, pois ela se esconde de nós sob a superfície. Por exemplo, existe Europa, que é um satélite de Júpiter ligeiramente menor que a nossa Lua. A estrutura dela lembra um ovo cozido, e a superfície é uma crosta dura de gelo. Mas se você pegar uma broca grande o suficiente, pode chegar até a gema líquida, um oceano de água. Júpiter e seus satélites ficam bem longe do Sol, então é bastante frio lá, cerca de 170 graus negativos. Assim, a água líquida instantaneamente se transforma em gelo. Mas Júpiter tem uma forte força gravitacional. Isso causa muito atrito dentro da Lua Europa, e o núcleo dela se aquece. O calor derrete o gelo, e assim temos um oceano aquoso sob sua superfície. A água é a base de toda a vida, portanto, pode haver bactérias simples nesse oceano. E quem sabe, talvez existam outras formas de vida por aí. Por exemplo, peixes com formatos estranhos. Devido à fraca gravidade, os corpos são formados diferentemente. Ou algo como baleias que se alimentam de plâncton. Em 2009, os cientistas encontraram um planeta completamente coberto por um oceano, o GJ 1214. Ele fica a 40 anos-luz da Terra, e cerca de 75% da massa dele é água. Ainda assim, as temperaturas neste planeta são tão altas que a água evapora e assume a forma de água superlíquida. Há tanto vapor lá que ele parece tão espesso quanto a própria água. Nenhuma vida poderia existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram recentemente pelo menos 24 planetas melhores que a Terra e os chamaram de superhabitáveis. Esses planetas orbitam estrelas distantes em suas zonas habitáveis. Esse é o ponto ideal a uma distância perfeita da estrela. No nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte ficam nessa zona. Um planeta superhabitável deve ser 10% maior que a Terra e ter uma gravidade mais forte, pois dessa forma pode ter uma atmosfera mais densa. Uma temperatura 5 graus mais alta do que a da Terra tornaria o planeta mais úmido. Isso encorajaria uma variedade de organismos vivos lá. Esses planetas podem ser ótimos para a vida, mas é difícil dizer se já existe vida lá. O principal sinalizador que confirmaria a existência de uma civilização avançada poderia ser as ondas de rádio. Imagine um planeta habitável semelhante à Terra. No processo de evolução, seres inteligentes surgiriam lá, como os humanos. Eles seriam muito mais altos por causa da baixa gravidade, e seus olhos seriam adaptados à luz de outra estrela, muito mais brilhante que o Sol. Mais cedo ou mais tarde, essa civilização terá que usar ondas de rádio para se comunicar. Podemos pensar nessas ondas como o som alto dos alto-falantes. Aqui está a Terra. Agora estamos usando ondas de rádio ativamente, e o ruído que vem do nosso planeta é muito sério. Se um planeta vizinho tivesse radiotelescópios, aqueles grandes pratos que captam essas ondas, perceberia que a vida está desabrochando aqui. Existem muitos radiotelescópios na Terra que estão apontados para o espaço distante à espera de um sinal de extraterrestres, mas ainda não captamos nada. Ainda assim, isso não significa que não haja um planeta em algum lugar do universo que emita ondas de rádio. É tudo uma questão de distância. Estamos saltando 200 anos-luz para outra estrela. Suponha que exista um planeta X onde exista vida. A civilização aqui é avançada o suficiente para usar ondas de rádio. Então, eles liberam a primeira onda no espaço. Nossos radiotelescópios não serão capazes de detectá-la até 200 anos depois. Isso também funciona ao contrário. A comunicação de rádio na Terra só existe desde 1895. Nosso sinal de rádio não alcançará o planeta X até 2095.
e só então os alienígenas ouvirão nossa voz. Mas esse ruído do rádio não dura muito. A cada ano, nossa tecnologia melhora e o nosso ruído do rádio diminui. Estamos começando a utilizar a comunicação móvel, TV a cabo e fibra ótica. Tudo isso reduz o volume do nosso planeta no espectro do rádio, e logo nos tornaremos simplesmente invisíveis para outros planetas. A mesma coisa está acontecendo do outro lado. Portanto, as ondas de rádio vindas de civilizações são um breve pico na escala cósmica, e não podemos aceitar o silêncio do rádio como prova de que não existe vida extraterrestre. Um telescópio gigante que poderia tirar uma foto direta de um planeta possivelmente habitado mudaria a situação. Ampliamos a foto e lá está ela. Vemos cidades alienígenas com edifícios altos e muitas antenas, mas neste momento não conseguimos olhar tão longe. O que conseguimos é tirar fotos de Marte e seus satélites, mas até mesmo a qualidade delas nos engana. Por exemplo, Sidônia. Uma formação nessa região de Marte parece um rosto humano. Pensávamos que pudesse ter existido uma civilização antiga lá que tivesse feito algum tipo de escultura ou memorial. Teorias mais extravagantes diziam que estes eram os restos mortais de um humano gigante e que existiria o corpo inteiro dele sob as areias de Marte. Mas na verdade, se mostrou ser apenas um morro. Os ventos fortes abriram alguns buracos ali, e quando batia uma sombra nesses buracos, nós os enxergávamos como os olhos humanos e uma boca. Ou um monólito no satélite de Marte, Phobos. Encontramos uma rocha lisa que era quase tão alta quanto a pirâmide de Quéops. Essa notícia gerou muitas teorias sobre a civilização que a construíra, mas acabou por ser nada mais do que uma rocha. O número infinito de estrelas e mundos ao seu redor quase garante a existência de outras civilizações. Mas então, por que elas não viriam para a Terra, certo? Achamos que a vida em todo o universo se desenvolve em cenários semelhantes. O surgimento de formas de vida simples, seguido pela evolução e crescimento de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas, assim como na Terra, cataclismos acontecem lá também, causando extinções em massa. Meteoritos, por exemplo. Talvez houvesse uma civilização lá, pronta para ir para o espaço sideral. Mas um enorme meteorito, como o que varreu os dinossauros da superfície da Terra, fez essa civilização desaparecer, e a vida naquele planeta começou um novo ciclo do zero. Além disso, quanto mais avançada a civilização, maior o risco de sua autodestruição. Os cientistas podem conduzir experimentos em máquinas como o Grande Colisor de Hadrons e acidentalmente criar um buraco negro ali. Ele começaria a engolir tudo ao seu redor e crescer. Em breve, todas as cidades super desenvolvidas dessa civilização e todo o planeta simplesmente desapareceriam. Outra possibilidade para civilizações super avançadas é viajar por buracos de minhoca, que são túneis no espaço-tempo entre os universos. Os alienígenas podem viajar por eles e perder o interesse em voltar. Mas também é possível que a vida na Terra seja única. Isso porque nosso planeta foi formado graças a uma série de coincidências incríveis. A primeira é a localização do nosso sistema solar na galáxia. Na Via Láctea existem constantes fogos de explosões de supernovas. A radiação dessas explosões destrói tudo ao seu redor a grandes distâncias. Nosso sistema solar fica bem no ponto ideal da órbita galáctica, onde estamos protegidos de tais explosões. Outro fator é a Lua. Uma teoria da formação da Lua diz que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um meteorito do tamanho de Marte caiu sobre nós. Se o impacto tivesse sido direto, a Terra teria se partido. E se aquele meteorito tivesse apenas arranhado a Terra, os pedaços teriam simplesmente voado para longe. Mas a colisão ocorreu precisamente para que parte do meteorito permanecesse na órbita terrestre e formasse a Lua. Assim, a Lua estabilizou a rotação da Terra e aqueceu nosso núcleo com a gravidade. Só então nosso planeta desenvolveu um campo magnético que nos protege do vento solar. Outros cientistas acreditam que a vida fora da Terra pode ser bioquimicamente diferente. Carbono e água são a base de nossos corpos, mas o carbono pode ser substituído por silício ou fósforo. E a água pode ser substituída por amônia ou metano. Esses átomos poderiam formar moléculas de diferentes formas e talvez se juntar em um organismo vivo. A vida baseada em tais elementos seria diferente de tudo o que se vê na Terra. Os icônicos anéis de Saturno desaparecerão em menos de 2 anos. Em breve não poderemos ver a grande mancha vermelha de Júpiter. A atmosfera de Plutão pode sumir a qualquer momento. Até mesmo o próprio universo pode estar se evaporando lentamente neste exato momento.
Mas deixa eu começar desde o início. Os anéis de Saturno não desaparecerão para sempre, pelo menos em um futuro próximo. Mas aparentemente vão estar fora da vista. Esse fenômeno é causado pela inclinação do planeta à medida que ele orbita o Sol. Como resultado, os atraentes anéis que adornam o gigante gasoso ficarão invisíveis para os observadores de estrelas em 2025. Esse sumiço chocante ocorre porque os anéis finos de Saturno ficam voltados para a borda. É como segurar uma folha de papel horizontalmente na altura dos olhos, paralela ao chão, de modo que apenas a borda do papel possa ser vista. Algo semelhante acontece com os anéis do gigante gasoso. À medida que as estações do planeta avançam, em vez de vermos o lado sul deles inclinado em nossa direção, começamos a ver o norte, mas em seguida, o planeta se inclina novamente, revelando o lado sul mais uma vez. Essa mudança acontece a cada 15 anos, quando o nosso planeta passa pelo plano dos anéis do gigante gasoso. A última vez que esse fenômeno ocorreu foi em 2009. Depois disso, eles voltaram a ficar visíveis gradualmente ao longo de vários meses. Agora estarão na borda em março de 2025. Depois voltarão lentamente a ser vistos e desaparecerão novamente em novembro do mesmo ano. Logo depois disso, reaparecerão, primeiro tornando-se visíveis para os maiores telescópios, depois para que todos possam vê-los. Ao mesmo tempo, em um futuro mais distante, os anéis podem deixar de existir definitivamente. Os astrônomos concluíram que os de Saturno, que consistem principalmente de gelo e poeira rochosa de asteroides esmagados, são mais jovens do que pensávamos. Eles estão perdendo toneladas e toneladas de massa por segundo o tempo todo, e é provável que sejam necessárias algumas centenas de milhões de anos, no máximo, para que sumam completamente. Vamos passar para a Grande Mancha Vermelha em Júpiter. Essa imensa tempestade furiosa pode parar de girar nos próximos 20 anos. Ela é maior do que o nosso planeta e foi detectada pela primeira vez em 1830. Mas as observações feitas nos anos de 1600 mencionaram a presença de uma mancha gigante em Júpiter também. Se for a mesma Grande Mancha Vermelha, então podemos dizer que a tempestade está se alastrando há séculos. O vórtice da tempestade permaneceu tão poderoso graças às correntes de jato de 400 a 600 km por hora de Júpiter. Mas como qualquer outra tempestade, a Grande Vermelha não pode continuar a se enfurecer para sempre. Ela está encolhendo há muito tempo. Em 1 ou 2 décadas, prevê-se que se transforme no Grande Círculo Vermelho. E quem sabe, talvez mais tarde, se transforme na Grande Memória Vermelha. No final do século XVIII, a tempestade tinha mais de 56 mil quilômetros de diâmetro, 4 vezes o da Terra. Mas quando a Voyager 2 passou por Júpiter em 1979, a tempestade já havia encolhido quase o dobro de seu tamanho original. E essa diminuição ainda está ocorrendo. Em 2017, a Grande Mancha Vermelha tinha a largura de um pouco mais de 16.335 quilômetros, menos de 1,3 vezes o diâmetro da Terra. Continuando, a atmosfera de Plutão está passando por uma estranha transformação. Esse planeta anão gelado, situado a mais de 4 bilhões de quilômetros de distância da Terra, na região do cinturão de Kuiper, chamou a atenção dos astrônomos em 18 de fevereiro, quando passou em frente a uma estrela. Com uma fonte de luz tão poderosa iluminando Plutão, os pesquisadores conseguiram examinar o planeta anão e sua atmosfera, e chegaram à chocante conclusão de que ela está congelando novamente em sua superfície, à medida que ele fica cada vez mais frio. Os astrônomos usaram vários telescópios em diferentes pontos nos Estados Unidos e no México para observar Plutão e sua fina atmosfera, que é feita principalmente de nitrogênio. Ela é sustentada pela pressão de vapor do gelo na superfície. Por cerca de 25 anos, o planeta anão tem se afastado do Sol e a temperatura de sua superfície tem diminuído gradualmente. No momento, ele está realmente longe de nossa estrela, mas em algum momento começará a se aproximar em outras regiões de sua órbita incrivelmente grande. Além da Grande Mancha Vermelha de Júpiter, dos anéis de Saturno e da atmosfera de Plutão, também estamos perdendo estrelas. Mas elas não desaparecem, certo? Por milhares de anos, os cientistas acreditaram que as luzes no céu eram fixas e imutáveis. Mesmo depois de perceberem que essas luzes eram objetos físicos, assim como o Sol, eles ainda tinham certeza de que as estrelas passavam por grandes mudanças de forma extremamente lenta, em escalas de tempo de milhões e bilhões de anos.
Na realidade, porém, as mais massivas, que podem ser centenas de vezes mais pesadas que o Sol, são capazes de passar por eventos catastróficos repentinos. Por exemplo, quando atingem o fim de suas vidas, morrem em explosões ofuscantes de supernovas, brilhando por meses a fio e visíveis em centenas de milhões de anos-luz. No entanto, há estrelas que parecem simplesmente perder a visibilidade. Isso deveria ser impossível. E nos últimos anos, um grupo de pesquisadores tentou descobrir se há realmente uma chance de esse fenômeno acontecer. Eles começaram a comparar dados coletados ao longo de décadas de observações. O projeto é chamado de Fontes que Desaparecem e Aparecem durante um século de observações, na tradução com as iniciais VASCO no original. Os cientistas estão interessados em todos os tipos de objetos que desaparecem, mas esperam encontrar uma estrela que tenha sido estável e presente por um longo tempo e que depois tenha desaparecido sem deixar vestígios. Mesmo que você aponte um telescópio super poderoso para lá, ainda assim não verá nada. Nosso entendimento atual do espaço e de suas leis sugere que as estrelas mudam muito lentamente durante longos períodos de tempo. Supõe-se que desaparecimentos dramáticos deixem rastros perceptíveis. É claro que isso não significa que todas as estrelas devam brilhar de forma constante. O céu está repleto das que mudam de brilho e pulsam. Mas o projeto VASCO trata de algo muito diferente. Eles querem encontrar algo que passe de uma estrela completamente estável para um desaparecimento total. Esse fenômeno ainda não foi documentado. E essa descoberta pode levar a uma nova física. E agora, vamos passar para a parte mais perturbadora, aquela sobre o universo em evaporação. De acordo com uma famosa teoria proposta por Stephen Hawking, os buracos negros, os objetos mais densos do universo, evaporam com o tempo. Eles perdem massa na forma de radiação bizarra. Porém, um novo estudo afirma que a radiação Hawking, ou algo muito semelhante a ela, pode não estar limitado aos buracos negros. É provável que esteja em toda parte e isso pode significar que o universo está evaporando lenta, mas seguramente bem diante de nossos olhos. Agora, a radiação Hawking é algo que ninguém jamais observou, mas teorias e experimentos sugerem que ela pode realmente existir. Vamos ver como funciona. Há uma concepção errônea de que os buracos negros são aspiradores cósmicos, sugando tudo que se aproxima demais com a ajuda de sua imensa força gravitacional. Na realidade, porém, eles não têm mais gravidade do que qualquer outro corpo de massa semelhante. O que os torna famosos é sua densidade. Quantidades incríveis de massa compactadas em um espaço muito pequeno. Em uma certa proximidade de um objeto tão denso, a atração gravitacional torna-se tão poderosa que é impossível escapar. Nem mesmo a velocidade da luz em um vácuo é suficiente. E essa é a coisa mais rápida conhecida no universo. Ao mesmo tempo, qualquer coisa suficientemente maciça ou densa pode produzir uma séria curvatura do espaço-tempo. Em palavras simples, o imenso campo gravitacional desses objetos faz com que o espaço-tempo se enrole em torno deles. Embora os buracos negros sejam um exemplo mais extremo, o espaço-tempo também se curva em torno de outros objetos superdensos, como anãs brancas e estrelas de nêutrons ou aglomerados de galáxias. Isso significa que qualquer objeto superdenso e supermassivo pode ter algum tipo de radiação semelhante à radiação Hawking. E após um período de tempo muito longo, isso poderia levar tudo no universo a evaporar, seguindo o destino dos antigos buracos negros supermassivos. Se isso for verdade, mudará nossa compreensão não apenas da radiação Hawking, mas também nossa visão do universo e seu e nosso futuro. Há muitas perguntas sem resposta na física. Como surgiram a energia e a matéria? De onde veio a gravidade? E muito mais. Há anos estamos tentando obter respostas para essas perguntas, e uma das pessoas que tentou fazer isso foi Paramahansa Tewari, o autor da chamada Teoria do Vórtice Espacial. O que é essa teoria e o que ela diz sobre as leis ocultas de nosso universo? Vamos descobrir. Paramahansa Tewari foi o ex-diretor executivo da Corporação de Energia Nuclear da Índia. Ele adotou a teoria do vórtice espacial, ou SVT, Space Vortex Theory, proposta inicialmente por René Descartes, e a finalizou. Ele sempre foi inspirado pela física e seus grandes nomes, mesmo desde seus dias de estudante de engenharia elétrica. Após um estudo rigoroso das leis da física, ele descobriu novas equações que definiam matéria e a massa e a carga do elétron. Depois disso, ele criou a SVT. Essa teoria tentou explicar os fenômenos inexplicáveis da física,
inclusive a criação do elétron e dos campos de energia gravitacional, eletrostática e eletromagnética, entre outros. Ela também descreveu as 6 leis ocultas do universo, que são a base de todo o nosso mundo. Mas antes de tudo, vamos falar sobre a teoria em si. A teoria dos vórtices espaciais sugere que o universo é composto de vórtices, ou padrões giratórios de energia, e de acordo com a SVT, esses vórtices são os blocos de construção fundamentais do universo. Eles são a força motriz por trás das leis da física e dos princípios do nosso mundo. Basicamente, tudo no universo está conectado e interconectado por meio desses vórtices. Essa teoria não se baseia muito em observações reais, mas em modelos matemáticos e computacionais. Por exemplo, alguns modelos computacionais mostraram como esses vórtices funcionam na hidrodinâmica e na física de plasma. Eles mostraram que os vórtices em tais sistemas podem ter um ponto central de atração e podem ser interconectados. Outros modelos foram usados para estudar como as energias dentro dos vórtices se movem e como elas podem criar diferentes frequências e vibrações. Mas alguns especialistas criticaram a SVT por usar apenas modelos e simulações. A maior crítica é que essa teoria não pode ser testada de fato. Ela se baseia na matemática e não em alguns dados experimentais. É por isso que ela não é aceita como uma teoria científica dominante. Mas ainda assim é bastante interessante e oferece uma perspectiva única sobre o universo e nossa compreensão das leis da física. Por exemplo, de acordo com a SVT, o universo tem algumas regras subjacentes e ocultas que causam a criação da matéria fundamental, sua montagem e movimento. Quais são essas leis e o que elas dizem? Bem, vamos dar uma olhada nelas. Lei 1. O universo tem apenas uma entidade primordial, o espaço, ou seja, o vácuo absoluto que estrutura a matéria. Essa lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental do universo e que ele é responsável por estruturar a matéria. Ela sugere que o espaço é a entidade fundamental que cria e mantém a estrutura da matéria, e que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, como elétrons e pósitrons. Vamos tentar colocar isso em palavras simples. Imagine que o universo é como um grande conjunto de Lego. Assim como todas as peças de Lego são compostas pelos mesmos blocos de construção básicos, o universo também é composto pelos mesmos blocos de construção fundamentais, e esses blocos são chamados de elétrons e pósitrons. Mas o que mantém todos esses blocos unidos? O espaço, é claro. O espaço dá forma e estrutura, assim como o recipiente de plástico mantém todas as peças de Lego juntas em um conjunto. Portanto, a primeira lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental que estrutura a matéria e mantém tudo unido no universo. Lei 2. A matéria é constituída por múltiplos de apenas um tipo de partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, o elétron e o pósitron. Esses dois são os blocos de Lego sobre os quais falamos anteriormente, e, de acordo com a segunda lei, essas partículas minúsculas e invisíveis compõem tudo, desde um átomo minúsculo até uma galáxia gigante. Acontece o mesmo com o nosso Lego, não importa a forma ou o tamanho da nossa construção, ela ainda é feita dos mesmos blocos. Lei 3. A distribuição de campos no espaço, conforme reconhecida pela física contemporânea, ligada à matéria e dela emanando, é um efeito decorrente de apenas um campo fundamental no espaço. Essa lei afirma que os campos reconhecidos pela física contemporânea, como os campos eletromagnético e gravitacional, são efeitos decorrentes de um único campo fundamental no espaço. Ela sugere que esse campo fundamental é responsável pela criação de tudo o que observamos no universo. Então vamos tentar simplificar. Desta vez, imagine que o universo é como um grande playground. Todos os diferentes campos que observamos, como os campos gravitacional e eletromagnético, são como diferentes jogos que jogamos lá dentro. Mas não importa o que jogamos, ainda estamos em um único espaço fundamental. Esse é o próprio playground. É a base que mantém tudo unido. De acordo com a terceira lei, sem o playground não poderíamos jogar nenhum jogo e, sem esse campo fundamental no espaço, não poderíamos observar nenhum campo no universo. Lei 4. Não há vazio no espaço em nenhum lugar do universo,
exceto nos centros das partículas fundamentais da matéria, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que não há espaço verdadeiramente vazio no universo e que todo o espaço é preenchido com um campo fundamental, aquele sobre o qual falamos anteriormente. Ela diz que os elétrons e pósitrons podem ser encontrados em toda a parte, e mesmo as coisas que consideramos vazias, como o vácuo, estão na verdade cheias de partículas minúsculas. E de acordo com essa lei, os únicos espaços verdadeiramente vazios que podemos encontrar no universo estão nos centros das partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Lei 5. A partir de apenas uma constante universal fundamental, todas as constantes consideradas universais na física contemporânea são deriváveis. Essa lei afirma que todas as constantes consideradas universais na física contemporânea podem ser derivadas de uma única constante universal fundamental. Ela sugere que todas as constantes da física estão interconectadas e podem ser explicadas por um único princípio fundamental. Sei que você está tendo que imaginar muito ultimamente, mas tenha paciência comigo. Desta vez, imagine o universo como uma grande receita. Todas as constantes da física, como a velocidade da luz, a constante gravitacional e a constante de Planck, são como os ingredientes. Eles são muito diferentes e há muitos deles. Mas, assim como todos os ingredientes de uma receita estão interconectados e se unem para formar um prato, todas as constantes da física se unem para formar o universo. E assim como uma receita tem um ingrediente principal que mantém tudo unido, a física também tem uma única constante fundamental, que mantém tudo unido. Lei 6. A estrutura espacial da matéria fundamental submicroscópica é repetida uniformemente nas estruturas espaciais de corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Essa lei afirma que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas, desde as partículas subatômicas até os corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Ela sugere que os mesmos princípios fundamentais governam a estrutura da matéria em todas as escalas. Vamos voltar à analogia com as receitas e a culinária. Usando diferentes ingredientes e combinando-os de diferentes maneiras, o chefe pode criar novos pratos. Todos esses pratos serão diferentes e podem ser muito simples ou muito complexos, mas ao criá-los, o chefe ainda aplica as mesmas regras e conhecimentos básicos que tem, certo? E da mesma forma, o universo também cria estruturas diferentes de átomos a planetas, estrelas e galáxias. Mas ele ainda usa os mesmos princípios fundamentais para criar todas essas coisas. Portanto, essa lei sugere que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas. Essas são as leis fundamentais do universo de acordo com a SVT. E, embora não seja aceito pela ciência convencional, ainda é um conceito bastante interessante. Há uma coisa misteriosa no espaço. Um ponto em comum que os cientistas não conseguem explicar há mais de 15 anos. Há diferentes teorias e uma delas diz que talvez essa seja uma marca de uma colisão com um universo paralelo. Será que isso é verdade? Bem, vamos ver. Dê uma olhada neste mapa. Este é o mapa do nosso universo. Bem, não é bem assim. Na verdade, esse é o mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou simplesmente RCFM. Muitos bilhões de anos atrás, houve um Big Bang. Ele foi tão poderoso que criou todo o nosso universo. E é claro, um evento como esse não poderia ocorrer sem deixar algumas consequências. E essas consequências estão literalmente em toda parte. O Big Bang deixou a radiação eletromagnética, que conhecemos como RCFM. Não a percebemos em nossa vida diária, mas ela está literalmente aqui, debaixo de nossos narizes. E se você tivesse algum tipo de visão sobre-humana, veria como tudo ao seu redor brilha com essa luz fraca. Essa radiação é muito importante. Se não tivéssemos descoberto a RCFM, nunca teríamos descoberto o Big Bang. Anteriormente, os cientistas acreditavam que o universo sempre existiu. Não havia um começo e não haveria um fim. Isso soa bastante ridículo para nós agora, mas há menos de um século as pessoas tinham certeza absoluta disso. Stephen Hawking foi um dos primeiros cientistas a supor que o universo de fato teve um início.
O cara era tão legal que percebeu isso como estudante enquanto trabalhava em sua tese de doutorado. Mas, infelizmente, ele não tinha provas. Se houve um bang tão forte há bilhões de anos, então onde estão os rastros? Onde está a prova? Riram as pessoas que acreditavam na teoria do universo estático e eterno. Mas não se preocupe, elas tiveram a prova muito em breve. Em 1965, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a RCFM, e essa foi a primeira prova grandiosa do Big Bang. Descobriu-se que a radiação estava em toda parte, nós é que não a notávamos. De fato, no início, Penzias e Wilson a confundiram com o barulho de uma cidade grande, pombos ou qualquer outra coisa. Por sua descoberta, que virou o mundo da ciência de cabeça para baixo, eles receberam o Prêmio Nobel. Muito bem, as pessoas descobriram que estavam cercadas por radiação eletromagnética. Em seguida, começaram a coletar mais dados sobre ela. Com o passar dos anos, acumularam mais e mais informações, até que criaram esse mapa. Esse é um mapa das temperaturas da RCFM, mas ao criá-lo, os cientistas descobriram algo incomum. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Ele parece ser um padrão grande e diversificado de lugares frios e quentes, mas na realidade, nosso universo é bastante uniforme. Todas as temperaturas nesse mapa estão próximas de menos 270 graus Celsius, com pouquíssima diferença. Todas as flutuações de temperatura entre esses lugares são pequenas, e cada ponto minúsculo na verdade se espalha por milhões de anos-luz. Portanto, tudo em nosso mundo é bastante calmo e estável, exceto por um ponto, esse ponto frio aqui. Os astrônomos o descobriram pela primeira vez em 2004. A princípio não parecia nada incomum. É apenas uma região onde a temperatura está abaixo da média por alguns microkelvins. Mas lembre-se, não estamos falando de uma área pequena. Essa é uma região de frio gigantesca. Ela tem literalmente bilhões de anos-luz de tamanho. Espere, pensaram os cientistas. Isso não pode ser verdade. O universo deveria ser consistente em todos os lugares. De acordo com o nosso modelo padrão, esse ponto frio simplesmente não deveria existir. Mas ele existe de fato. Não se trata apenas de um erro matemático, ele está bem ali. Então, o que é esse ponto frio? E como ele apareceu? Os astrônomos vêm tentando encontrar as respostas para essas perguntas há anos. Mesmo agora, temos apenas algumas teorias, portanto vamos discutir todas elas. Teoria 1. Textura cósmica. Essa ideia foi levantada no final de 2007. Na época, os cientistas sugeriram que esse ponto frio poderia ser as colinas do espaço. Em outras palavras, pode ser uma região acidentada do universo, apenas parte de sua textura. Mas essa é uma explicação boba, então essa teoria foi rapidamente descartada. Teoria 2. O supervazio. Essa hipótese foi considerada mais plausível por um tempo. Ela afirmava que o ponto frio era na verdade o chamado supervazio. Trata-se de um lugar escuro e aterrorizante do nosso universo, quase sem galáxias. E por ser uma região vazia, quase sem nada, parece fria para nós. No entanto, essa teoria foi refutada em maio de 2017. Depois de examinar cuidadosamente o ponto frio, os cientistas descobriram que não havia sinais de um supervazio ali. Além disso, os vazios e supervazios, que aliás existem de fato, ainda são muito pequenos em tamanho. O ponto frio é literalmente milhares de vezes maior do que eles, portanto deve haver alguma outra explicação. E há uma, talvez a mais bizarra de todas. Teoria 3. Um universo paralelo. Essa ideia polêmica foi apresentada pela cosmóloga e física teórica Laura Mersini Houghton. Ela sugeriu que o ponto frio poderia ser uma marca da colisão do nosso universo com um universo paralelo. A cosmologia padrão não consegue explicar um buraco cósmico tão grande, diz Mersini Houghton. Essa é a marca inconfundível de outro universo além da borda do nosso. Sua suposição se baseia na teoria do multiverso. Essa teoria diz que, na verdade, há um número infinito de universos como o nosso no mundo. Eles colidem constantemente uns com os outros, dando um empurrão, o que cria um novo Big Bang. Então, talvez o ponto frio seja um hematoma dessa colisão? Para a mecânica quântica, essas teorias malucas são bastante comuns, mas para a física padrão e nossa simples compreensão do mundo, isso é de abalar a Terra. É claro que precisamos de provas sólidas, e a equipe de Mersini Houghton já começou a trabalhar nisso. O professor Tom Shanks, do Centro de Astronomia Extragaláctica da Universidade de Durham, também participa dessa pesquisa.
O mais maluco dos modelos exóticos para a explicação do ponto frio, o multiverso, é na verdade o mais padrão em termos de nosso modelo atual do universo, escreveu ele em um de seus trabalhos. Então, de que evidências precisamos? Bem, nosso ponto frio está localizado no hemisfério sul. De acordo com Shanks, se realmente houve uma colisão entre dois universos, deveríamos encontrar outro ponto frio, e ele deveria estar no lado oposto, ou seja, no hemisfério norte. Se os astrônomos realmente o encontrassem, essa teoria seria confirmada, e ela se tornaria a primeira prova da existência de um universo paralelo. Mas não é tão fácil assim. Para encontrar um segundo ponto, precisamos dos mais recentes e altamente sensíveis telescópios. Também precisamos descobrir algumas informações sobre a natureza da energia escura, como ela afeta o espaço e, em outras palavras, ainda há muito trabalho a ser feito. Não faz muito tempo, os cientistas realmente acreditavam ter descoberto o segundo ponto. Pesquisadores do Novo México pensaram tê-lo encontrado no hemisfério norte, mas infelizmente é provável que tenha sido um engano. O mapa que esses pesquisadores usaram tinha um alto grau de aleatoriedade. Portanto, é possível que sua descoberta seja apenas um acidente causado por outros vazios. Então, basicamente, não encontramos outro ponto frio até agora, apesar das análises cuidadosas. Mas, novamente, mesmo os melhores equipamentos modernos não são perfeitos, e isso não significa que não exista um segundo ponto, significa apenas que ainda não o encontramos. Mas se um dia o encontrarmos, tal achado poderá mudar o mundo da ciência para sempre. Confirmaríamos não apenas a teoria dos universos paralelos, mas também a famosa teoria das cordas. E isso poderia explicar tudo o que ocorre em nosso mundo. Mas se isso acontecer, teremos ainda mais perguntas do que já temos. Como esses dois universos colidiram? Como tudo isso funciona? Até o momento, tudo não passa de suposições. Não podemos afirmar que o ponto frio é uma impressão da colisão de universos paralelos, mas também não podemos refutar isso. Na realidade, talvez nunca saibamos a verdade, mas ainda assim é interessante lutar por ela.